Espero que vocês tenham tido uma semana, na medida do possível, entregue na mão do Senhor. 本当に皆様がこの1週間、神様に委ねて生きられたことを願っています。 Que convenhamos, tem semana que é difícil. 確かに本当に大変な週があります。 Particularmente para mim, o mês de abril foi um mês complicado. 私にとって4月は本当に大変な月でした。 Mas ainda bem que a gente não fica na mão, à mercê dessas coisas. でもおかげさまで私たちはそういうふうに、そういう形で振り回されないことを本当に感謝します。 Nosso texto hoje está em Gênesis capítulo 12. 私たちの聖書の箇所は創世記の12章です。 Nós vamos começar uma nova série de reflexões. そして今日から新しいシリーズを始めたいと思います。 Que é Chamados. 招かれるというシリーズです。 Chamados por quem? 誰に招かれたのでしょうか。 Chamados para quê? 何のために。 O fato é que nós fomos chamados. 確かに私たちはそれ関係なく招かれたのです。 E dentro desse tema, chamados, gostaria que a gente pudesse conversar sobre chamados para abençoar. そしてこの、招かれたというテーマの中で今日は祝福するために招かれたということについて皆様と話したいと思います。 Hoje, exatamente hoje, completam 17 anos, 3 meses e 9 dias que nós fomos recebidos oficialmente para pastorear essa igreja. 今日ですね、17年3ヶ月9日、もうその長い月日のその前に私たちはこの教会に来るようにと招かれました。 Quando nós fomos chamados, foi colocado para nós duas necessidades, 2 objetivos, porque eles nos convidaram para aqui. そして私たちはこの教会に来るために2つの目的があったのです。 Primeiro era o anseio da igreja mãe. これは、この教会を始めた母教会が始めたのです。 Para que essa igreja deixasse de ser uma congregação dependente da igreja mãe, passasse a caminhar com as próprias pernas, com a sua própria diretoria, decidindo sozinho. 母教会にも頼らずにもう独立してこの教会が一人で動けるようにというと願いでした。 E o anseio também da congregação. またこの教会の願いでもありました。 Para que esse templo que nós estamos aqui ocupando hoje pudesse ser construído. Não tinha essa parte. そしてもう一つの目的というのは今私たちが集まっているこの街道を建てることでした。その当時にはここはありませんでした。 A maior parte de vocês não conheceu como é que era a situação anterior. A Arissa estava aqui, né? A Dona Graça ali, saber como é que era o espaço que a gente usava lá embaixo. もう大体ここにいる人たちは前私たちがどういうところで礼拝をしていたかというのは知らないのです。 Chegamos em 2006. 私たちはこのアチバヤに着いたのが2006年でした。 Pela graça de Deus e só pela graça dele, em 2008, essa igreja deu um passo de fé de se tornar uma igreja independente. そして神様の恵みのおかげでその次の、その2008年に私たちは教会として独立することができました。 Ligadas à denominação ainda, mais uma igreja que caminhava sozinha. まだアライアンス兄弟の、教会でありましたが、もう一人でこの教会一人で歩むことができるようになりまし E た。 5 anos depois a gente teve a alegria de poder inaugurar esse espaço. そして5年後に私たちはこの街道を、この街道に入ることができました。 Portanto, os 2 anseios foram atendidos. ですからこの2つの願いは叶えられました。 E sabe quando você finalmente chegou onde precisava chegar, você fica assim, e agora? で皆さんはどうか知りませんけども、その目的を果たしてそれからどうしたらいいのかという気持ちになります。 O desafio move a gente. 確かに私たちにはそういう挑戦があると私たちは動きます。 Mas quando a gente para de ter desafios, quando a gente para de ter algo ao encontrar, a gente vai ficando desanimado, vai ficando perdido. でもそういう目的がないと、そういう挑戦がないと私たちはだんだんと元気がなくなっていきます。 Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tive em 2013. 皆様がそういう気持ちになったか知りませんけど、私は2013年にこういう気持ちでした。 Chegamos onde foi pedido que a gente pudesse chegar. 私たちがしなければいけない目的をもう果たしました。 E depois que alcança, fica aquela sensação, é só isso. そしてそれが果たせた後にそれだけでしょうかという気持ちになりまし É た。 igual você fazer uma compra online e está esperando com expectativa. Chegar, quando chega você fica assim, acabou a empolgação.
多分皆様もオンラインで何か買い物した時にそれが来るのを本当に待ち望んで、それが届いたら、あれこれだけかという気持ちになります。 Mas eu creio que Deus não quer que a gente apenas chegue em algum lugar. でも神様の願いは私たちがどこかにたどり着くっていうことだけではありません。 Eu não fui o primeiro a experimentar isso, como também não serei o último. 確かに私は最初にそういうことを感じて、またもう誰もがそれを感じないということではありません。 Talvez ninguém em toda a história tenha experimentado com tanta intensidade isso quanto o rei Salomão. 多分ソロモン王が最もそれを感じたと思います。 Ele diz assim: tudo que desejei, busquei, consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. 伝道者の書の2章の10節と11節。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし私が手がけたあらゆる事業とそのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはない。 Correu tanto, e quando chega, aquela sensação é só isso. 本当に一生懸命走りましたが、終わったらそれだけでしょうかという気持ち。 E Salomão usa uma expressão interessante: nada fazia sentido. ここにも書いてありますように、すべては虚しいというふうに。 O nosso personagem hoje também está vivendo uma fase onde ele finalmente tinha alcançado o que muita gente gostaria de ter. そして今日出てくる登場人物も私たちがたどり着きたいところにたどり着いていました。 O texto diz que Abraão tinha 75 anos. アブラハムはこの4節に、この創世記の4節に書いてありますように75歳でした。 Já na terceira idade ele tinha posses. もう年取っていろんな財産がありまし Ele た。 tinha pessoas que trabalhavam para ele. また自分のために働くしもべもいました。 Ele era casado com uma bela esposa. 素敵な女性と結婚していまし Apesar de た。 que ela não podia gerar filhos, ela era estéril. でも彼女は子供を産むことができませんでした。 A essa altura da vida em que Abraão já estava assim praticamente estabelecido, assentado, Deus chama Abraão para algo maior do que o que ele já havia alcançado. ですからもう本当に落ち着いた人生を生きている中で、神様はアブラハムを招くのです。 O que mais pode ter alguém que praticamente já tem tudo? もう全てを持っている人はそれ以上に何を持つことができるのでしょうか。 Eu creio que esse chamado de Deus para Abraão serve para mim, serve para você. そしてこのアブラハムの招きっていうのは私たちにもあるものです。 Não nos mesmos termos para onde ele foi, o que ele fez, mas o princípio que Deus nos convida aqui nessa manhã. で確かに彼と同じような場所に行く、また彼がしたことと同じようなことをするというのではなく、でも神様が私たちに用意されたことです。 No final do verso 2, Deus diz: você será uma bênção. この12章の2節にも書いてありますように、あなたは祝福となると。 Ser chamado para ser bênção implica algumas coisas muito importantes que a gente não pode deixar de fora, que o texto nos ensina. ですから祝福となる招きという中で私たちはいくつか無視してはいけないものがあります。 Eu não sei o que você pensa sobre o propósito da sua vida, se você quer apenas existir ou se você quer algo mais do que apenas isso. 皆様も人生の目的が何かどうかということは私は知りません。 Mas Deus quer que a gente seja bênção. Fomos chamados não para existir, não para ocupar um CPF, mas para ser bênção. 神様は私たちがただ単に生きるために私たちを、生かさせているわけではありません。私たちが祝福となるためです。 Muitos japoneses, a cada ano, 30 mil pelo menos, tiram suas próprias vidas porque não encontram mais propósito para que existir. 日本では1年に約3万人の人たちが自殺するのはもうその人生の目的がないからです。 Em 5 anos, uma população do tamanho de Atibaia tira a própria vida porque não encontra propósito para que existir. 5年間の間にアチバヤの人口の数の人たちが
人生の目的がないために自殺しているのです。 Mas para ser bênção, primeira coisa que a gente precisa entender. Puxa, Cadê a tecnologia? por favor, Fernando. A gente precisa entender que bênção é fruto da graça de Deus. 私たちがまず最初に分からないといけないのは、この祝福っていうのは神様の祝福から来るものです。 Bom, vamos continuando aqui, daqui a pouco as coisas se normalizam aqui no slide. É interessante que o texto começa dizendo que foi Deus quem falou a Abraão e não o contrário. ここにこの箇所を見ますと、神様がアブラハムに仰せられたと書いてあります。 Deus tomou a iniciativa. 神様が、話しかけたの Porque です。 Deus tem prazer em abençoar. 確かに神様は祝福する喜びがあるから É で da す。 natureza dele 神様はそうしたいのです。 abençoar pessoas apesar delas. その相手がどうするに関わらず自分は祝福したいの E です。 por que apesar delas? どうして、その人に関わらずでしょうか。 Josué capítulo 24, verso 2, diz assim sobre como é que era o pano de fundo da família de Abraão. ヨシュアの24章の2節にこう書いてあります。 Josué 24, 2. Assim diz o Senhor Deus de Israel: muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. ヨシュア記の24章の2節、ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルとの父テラは昔、ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。 Agora avançou demais. Volta aqui, Samuel, por favor. Abraão ele tinha no histórico da família dele idolatria. 確かにアブラハムの先祖を見てみますと、偶像礼拝をしていました。 Deus escolheu esse homem, esse histórico. そして神様はそういう人を選んだのです。 Foi por graça que Deus chamou Abraão. ですから神様の恵みによってアブラハムは召されたのです。 Deus escolheu Abraão para ser alvo de bênção e para ser o canal de bênção para muitas pessoas. 神様がアブラハムを恵みによってアブラハムを選び、彼を祝福し、彼が祝福となるためにされたのです。 Deus escolheu Abraão para que essa bênção chegasse até nós. そして神様はこの祝福が私たちにまでたどり着くためにアブラハムを招かれたのです。 Você e eu somos abençoados todos os dias, apesar de nós. 私たちがどういう人間であっても私たちは祝福されているのです。 Nós levantamos sozinhos da nossa cama. 私たちは一人でベッドから起き上がることができ Tem ます。 gente que precisa de ajuda. 確かに何人かは手伝いが必要です。 Nós abrimos a geladeira, tem comida, tem muita gente que não tem. 私たちは冷蔵庫を開けると食べ物がいっぱいあります。もう全然食べ物がない人もいま Nós す。 podemos ir e vir, muita gente não pode. 私たちは行ったり来たりすることができます。それができない人もいます。 É verdade que a gente precisa trabalhar, a gente precisa administrar bem o que Deus está nos dando, mas isso é graça de Deus, até o receber e o ter é graça de Deus. 確かに私たちはいろいろと、頑張らないといけないけど、確かにそれは全て神様が支えてくださっているのです。 Se Deus não viabilizasse um emprego para você, você não estaria lá. もし神様が仕事を与えてくれなかったら、皆様は仕事はなかったのです。 Acredite, tem muita gente melhor do que você e eu para ocupar o espaço que a gente está ocupando. 私たちが今している仕事をもっと立派にできる人は必ずいるのです。 Mas Deus decidiu nos abençoar. でも神様は私たちを祝福してくださいました。 E para a gente ser bênção de fato na vida da nossa família, da igreja e da comunidade onde a gente vive, nós precisamos entender que é por graça que nós fomos amados por Deus. 私たちも本当に祝福となるためには、まず理解しなければいけないのは、神様の恵みによって私たちは愛されて祝福されたということです。 Não porque havia algo de bom em nós. Deus olhou assim, puxa, olha, eu vou te abençoar, vou te premiar porque você é assim. Não. それは何か自分にいいものがあったから、神様が自分にいいものを見つけたから、そういうわけではありません。É por graça. それは恵みです。
E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. で、使徒パウロはそれをすごく理解しました。 Quando ele disse: 彼はこう言われました。 Travou de novo? Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo 1, 15, 16. Não, apareceu. Vamos lá. Volta. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. 第一テモテの手紙の1章の15節と16節。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。という言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。 Lembre, se você puder abençoar alguém, não é porque você tem algo, mas é porque Deus decidiu te abençoar para que você estenda essa bênção para outros. ですから皆さん思い出してください。皆様が祝福する機会があるとしたら、それは神様がまず皆様を祝福してくださったからで Em す。 segundo lugar, そして2番目に、 ser bênção demanda uma atitude. 祝福となるというのは一つの態度が必要です。 Antes de Deus dizer assim para Abraão, seja você uma bênção, ele disse outras palavras aqui, anteriormente. この神様が、アブラハムにあなたの名は祝福となるというふうに言う前に、 Versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. 一節にも書いてありますように、その後主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。 Deus tomou a iniciativa de abençoar. 神様がアブラハムを招き祝福しようとしたのです。 Deus falou duas coisas basicamente quando ele se dirigiu a Abraão. 神様はアブラハムに言った時に2つのことを言われました。 Em primeiro lugar, まず最初に、 Abraão, você tem que sair do lugar onde você está. まず最初に人間の行動、あなたはあなたがいる地から出ていかないといけない。 Sai da tua terra, dos seus parentes e a família de seu pai. あなたの地、あなたの父の家、あなたの生まれた故郷から出なさい。 Abraão já estava numa situação estável, cômoda. もう確かにアブラムは安定していた人生を生きていました。 Ele poderia passar o resto da vida desfrutando de todo o seu trabalho. そして自 Não havia 分 nada de errado の nisso. 労苦の結果を生きながらも豊かに生きることができました。 Mas não era ali, naquela situação, que Deus queria usá-lo para ser bênção. でも神様はアブラムをそこで彼を祝福としたくなかったのです。 Deus tinha muito mais. 神様はそれ以上のものを、願っていまし E た。 para isso ele precisava sair. そのためにアブラムは出ていかなければいけませんで Ele した。 precisava obedecer. 彼は従わなければいけなかったのです。 Ele não podia permanecer ali se quisesse cumprir o chamado de Deus. 彼がもし神様の、招きに従いたかったらそこにとどまることはできませんでした。 Não era ali o lugar onde Deus preparou para ele. そこでは神様が用意された場所ではなかったのです。 Na história da família de John Wesley há uma informação muito preciosa, muito interessante. ジョン・ウェズリーという方の本当に大切な情報ですけど、 Um homem de Deus, John Wesley, ジョン・ウェズリーというのは本当に神様に使わされた人です。 ele viveu no século XVIII e muito se sabe da história dele e pouco se fala sobre a história da mãe dele. 彼は18世紀に生きましたが、彼のことでは、すごく有名な話ですけど、その彼のお母さんについてはあまり知られていません。 Susana Wesley casou aos 19 anos. スザナ・ウェズリーという方は
19歳で結婚しま e した。 deu à luz 19 filhos. そして19人子供を産みました。 Pensa no trabalho que dá cuidar de 19 filhos. 皆さん想像してみてください。19人の子供を育てる。 Os biógrafos dizem que ela era rígida na educação, na disciplina dos seus filhos. 彼女は本当に子供たちのしつけには厳しかったのです。 Ela mantinha um horário para cada atividade para que seus filhos pudessem fazer as coisas direitinho. 彼女は子供たちの、規則、何て言うのですかね、時間をちゃんと決めていました。 Mas ela também reservava tempo de qualidade com cada dos seus 19 で filhos も彼女はその19人一人一人とその時を持っていた para ので orar com eles, す。一緒にお祈りするために、 para ensinar a palavra para まだ eles. この御言葉を教えるために。 Com 5 anos, John Wesley começou a ser alfabetizado pela sua mãe. 5歳でジョン・ウェスレーはこのお母さんに読み書きを教えてもらいました。 E a sua mãe Susana usou os salmos para ensinar a ler e escrever. そのお母さんは教材として詩篇を使いました。 Susana Wesley poderia ter se acomodado dizendo assim: eu tenho filho demais, eu tenho ocupação demais. Talvez se ela estivesse hoje, ela deixaria o celular na mão de um, o DVD na mão de outro, a Netflix na mão de meia dúzia, para se ocuparem, para ela fazer as coisas dela. もし彼女が今生きていたら、一人には携帯、一人には DVD を見せたり、一人にはもう6人ぐらいには映画を見せたり、そういうふうにしていたのかもしれません。 Ela faria isso se ela não entendesse que para ser bênção ela tinha que se mover. 彼女は本当にそうしていたでしょう。もし祝福となるためには自分から態度を取らないといけないということを理解していなければ。 Imagina a hora que ela acordava e a hora que ela dormia. 皆さん想像してください。彼女が起きる時間と彼女が寝る時間。 Investindo tempo precioso com seus filhos. 本当に大切な時を一人一人の子供に託していたのです。 O resultado desse mover dela, dessa atitude dela diante do ser bênção na vida dos filhos, deixou um legado. そしてその彼女が本当に子供たちの人生で祝福となりたいという結果は、 Muita gente foi alcançada pelo Evangelho através desse filho. この息子ジョン・ウェスレーの人生を通して多くの人たちがイエス・キリストの愛に触れることができました。 Ela jamais poderia imaginar o que Deus faria através daquela atitude de disposição, de investir, de sair do lugar cômodo para servir a Deus, abençoando seus filhos. 彼女は自分がやっていることでそれだけの範囲を見届くということは想像もしていませんでした。 Pais, não desanime de ensinar seus filhos o caminho do Senhor. ですから、親たちは本当に子供たちに一生懸命神様の道を教えましょう。 Nenhum minuto de oração pelos filhos é tempo perdido. 子供たちにお祈りする時間というのは絶対に無駄ではありません。 De fato, você não vai dormir direito, você não vai ter mais fim de preocupação, mas Deus quer abençoar seus filhos e Ele quer usar você, pai e mãe. 確かに皆様には寝る時間があるかもしれません。忙しいかもしれません。でも神様は親の人生を通して子供たちに祝福となりたいのです。 Ser bênção demanda andar com Deus obedecendo. ですから祝福となるというのは本当に神様と共に歩み、神様に従うことが必要です。 Demanda atitude para com a palavra de Deus. そして御言葉に対しても態度を取らなければいけません。 Nós precisamos abandonar a ideia romântica de espiritualidade, que acha que meus filhos estão na igreja, então está tudo bem, porque eles estão absorvendo. Não, eles precisam de você, pai e mãe. Presente. ですから親として私たちはただ教会、子供たちが教会に来ているからそれだけでいいというふうに思わないでください。子供たちは親が必要なのです。 Você não vai ser bênção para os seus pais só porque você de vez em quando liga, você precisa estar presente. そして子供としてもただ親に電話したからといって祝福となるわけではありません。一緒にいる必要があります。 Você não vai ser bênção na escola se você não tiver iniciativa de participar da vida da escola. そして学校でも祝福となるためには学校で何かをしなければいけません。 Gente, para apontar defeito tem de monte. 確かに、そのミスを示すためには多くの人たちがいます。 Eu quero ser parte da solução, não da confusão. 私は解決の一人となりたいの Não で sei o す。 que eu posso fazer, mas eu quero servir o Senhor. 私は何をするか知りませんけど神様に従いたいの E で acredite, oportunidade surge. す。そしたら本当に機会はあるのです。 Abraão precisava agir conforme a orientação de Deus. Sai da tua casa.
アブラハムは神様に示された通りにしなければいけませんでした。 Nós precisamos agir conforme a orientação de Deus. 私たちも神様に示された通りに生きるべきです。 Sai da zona de conforto. 自分が安定しているところから出て Vai いく。 custar horas suas? Vai custar. 確かに大変になります。 Vai custar neurônio? Vai custar. 確かに頭も使います。 Talvez alguma gastrite também, talvez aconteça pelo caminho. 確かに胃潰瘍になるかもしれません。 Mas precisa ter atitude se quiser ser bênção. でも祝福となりたいのならば態度を取るべきです。 Na caminhada com Deus, Abraão aprendeu a agir conforme Deus disse. 神様と共に歩んでいる中でアブラハムが学んだのは神様の御言葉に従うこと。 Em terceiro lugar, para ser bênção, tem que ter dependência de Deus. そして私たちはもう一つ学ぶべきことは、神様に完全に頼るべきです。 Deus falou no versículo 1 o que Abraão deveria fazer, no 2 ele diz o que ele iria fazer. 神様は一節でアブラハムがするべきこと、そして二節では神様が何をされるかを言いました。 Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. 12章の2節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。 Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。 Não era o fato de Abraão fazer, é que as coisas simplesmente aconteceriam. だからといってアブラハムがしたからすべてのことが行われたというわけではありません。 Ele precisava ir na direção que Deus estava apontando e estar no lugar onde Deus queria que ele estivesse. 彼は神様が示すところへ行って神様が示したことをしなければいけませんでした。 Por isso, jovens, sair de casa por outro motivo que não seja uma vida que você sirva melhor a Deus não faz sentido. ですから若者たちも家から出るのは本当に神様に示された時にしましょう。 Não saia porque o relacionamento não está legal dentro de casa. 家の関係が悪いから出ていくってそういうことではないのです。 Porque vira e mexe vai ter algum conflito, vai ter um atrito. 確かにいつでもそういう性が合わないというのはあります。 Saia na direção de Deus e saia na dependência dele. 神様の導きによって神様を頼りながら出ていきま Abraão し tinha ょ que う。 fazer sim, アブラハムはしなければいけませんでした。 mas a parte maior Deus faria. でも最も偉大なることは神様がされるのでした。 Farei de você uma grande nação. Abraão não tinha condições de fazer isso. あなたを大いなる国民とするアブラハム自分ではそういうことはできませんでした。 Lembra? Ele não tinha filhos. 皆さん思い出してください。彼には子供がいませんでした。 Eu abençoarei e o tornarei famoso. あなたの名を大いなるものとしよう。 Deus faria isso. 神様がそうするのでした。 Para o povo do Oriente Antigo, ter filhos era sinal de prosperidade, de bênção. その当時、子供がいるっていうのは、富の証でした。 Abraão e Sarai não tinham filhos. アブラムとサライは子供がいませんでした。 E a palavra de Deus, essa palavra dele, eu farei você uma grande nação, atingia o anseio do coração desse casal. そしてあなたを大いなる国民とするという言葉はその夫婦の心を満たしてくださったのです。 Talvez Abraão não entendesse o que significava tudo que Deus lhe disse. 多 Eu 分 creio que não entendia mesmo. アブラムは神様が何を言ったかということを理解してはいなかったと思います。 Mas certamente ele sabia que a bênção maior da vida dele não era o filho que Deus prometeu. でも彼が知っていたのは最も素晴らしい祝福というのはただ与えられた子供だけではありません。 A grande bênção era que Deus estaria com ele, onde quer que ele fosse. Muito Para onde ele fosse. 最も素晴らしい祝福というのは彼がどこに行っても神様が共にいてくださるということです。 Deus não falou para onde ele iria. 神様はどこに行くかということは言いませんでした。 Mas o mais importante é que Deus estaria com ele. でも最も大切なのは神様が共にいてくれること。 A garantia que Deus cumpriria as palavras que ele deu era ele mesmo. Era o próprio Deus. 神様が必ずその約束を果たすという保証は神様ご自身だったのです。 Porque ele passaria por momentos de ansiedade.
確かにアブラムは患いの時もあったでしょう。 momentos de dúvida, そういう疑問を持ったでしょう。恐れもありました。 mas o que segurava a caminhada de Abraão era que Deus havia chamado. でもアブラムがなぜ耐えることができたかというと、それは神様に招かれたからです。 E como é que a gente pode saber isso? では私たちはそれをどういうふうに知ることができるで Gênesis しょうか。 22, verso 9. Gênesis 22, versículo 2. 創世記の22章の2節。 Olha o que Deus fala. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. 創世記の22章の2節。神様を仰せられたあなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。 Se Isaac fosse como a maioria de nós pensaria assim: Deus, o Senhor está querendo tirar de mim o que o Senhor me deu. Ou Abraão, o Senhor está querendo tirar de mim o que o Senhor me deu. もし私たちがアブラムだったら、私たちは絶対神様が私に与えたものをまたそれを取ろうとしているのかというふうに考えたのかもしれません。 O autor de Hebreus, ele omite, ele não faz menção ao que Abraão sentiu e pensou quando ele ouviu isso de Deus. このヘブル人の手紙に書いているのは、アブラムがその時に何を感じたかということは書いてありません。 Mas você que é pai e mãe, sabe muito bem como isso pesaria. でも親である皆様はその言葉がどれだけ痛いかわかります。 Mas Abraão não deixou que os sentimentos ou os pensamentos dele interferissem na obediência dele a Deus. 彼は気持ちや感情に揺さぶられないで神様に従いました。 Abraão fez isso porque ele não esqueceu quem fez a promessa. アブラハムがそれに従ったのは誰が約束されたかを忘れていなかったのです。 E Hebreus capítulo 11 diz, Hebreus 11, 17 a 19, ele interpreta o que Gênesis não contou. ここには、創世記に書いてないものがあるのです。 Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19 diz assim: Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que tinha recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus tivesse pedido. Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. ヘブル人の手紙の11章の17節から19節。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。 Abraão confiou no que Deus disse. アブラハムは神様が言われたことを信じたのです。 Por mais impensável que parecesse aquela ordem de Deus, 本当に考えられないような命令でもありましたが、 ele estava disposto a obedecer até as últimas 彼は consequências. 最後まで従いたいという気持ちがありました。 Ele creu que aquele que prometeu era poderoso para ressuscitar de volta aquele filho, se fosse necessário. 彼が信じたのは、約束された方が自分の子供を死者の中からよみがえらせる力があるということを信じていたのです。 Quantas vezes a gente olha assim: Deus, se eu abrir mão disso aqui, acabou. 私た Se ち eu も desistir disso. 時には、神様、私がこれを手放したらもうこれで終わりですという気持ちは何回あったのでしょうか。 Se eu não tiver o controle, Senhor, vai desandar tudo. もし私がこれを支配しなければ、もう全てがダメになってしまう。 Se por um lado Abraão precisava agir conforme a ordem de Deus, Deus garantiu: eu farei. ある一
一方ではアブラハムは神様の、命令がありましたけど、もう一方では神様が必ず約束を果たすという確信があったのです。O que nós precisamos, como Abraão também entendeu, precisamos entender o que Abraão entendeu, é que Deus é sempre plenamente confiável. 私たちが理解しなければいけないのはアブラハムが理解したことです。私たちはいつでも神様を信じることができるのです。Nada foge do controle dele. 神様は何もコントロールをなくすわけではありません。 Abraão não tinha expectativas a respeito de Deus. アブラハムはそういう期待を持ってはいませんでした。 Ele tinha esperança em Deus, é diferente. 彼は神様に希望を持っていたのです。 Expectativa é o que você estabelece como ideal que deve acontecer e ser. 期待というのは自分が思うことです。 Esperança é o que Deus faz でも por causa da fidelidade dele. でも希望というのは神様の忠実さのためにされることです。 Que ele continua sendo justo e bom em tudo o que faz. 神様はすべてのことによって良い方であり、義の方である。 E por último, そして最後に Deus nos abençoa para que a gente abençoe. 神様が祝福してくださるのは私たちが祝福するためです。 Deus disse: Eu vou te abençoar, vou te tornar famoso, grande, fazer de você uma grande nação. 確かに神様はアブラハムに言われました。あなたを大いなる国民とすると。 Mas não encerraria em Abraão. でもそこで終わるわけではなかった。 Não era para atender o anseio do coração de Abraão apenas. それはただアブラハムの心を満たすだけではありませんで De した。 tabela, o anseio do coração de Abraão seria sossegado, atendido. 確かにそのためにアブラハムの心は満たされたのです。 E a gente precisa lembrar que a bênção que Deus coloca na nossa vida é para ser partilhada. ですから私たちが思い出さなければいけないのは神様から与えてくださる祝福は私たちは分かち合うべきです。 Coisa que os leitores do apóstolo Tiago não entenderam. このことをヤコブの手紙を受けた人たちは理解しませんでした。 Tiago capítulo 4, versos 2 e 3 diz assim: Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. ヤコブの4章の2節と3節にこう書いてあります。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。 Por que você quer entrar numa universidade boa? 皆様はなぜいい大学に入りたいの Porque でし você ょう está か。 orando para casar com uma pessoa certa. なぜ正しい人と結婚したいというお祈りをしているのでしょうか。 Porque você quer ter filhos. なぜ子供を産みたいのでしょうか。 Porque você quer morar numa casa melhor. なぜもっといい家に住みたいのでしょう Por quê? か。なぜ Com que propósito? 何のために É para abençoar outros? 相手を祝福するためでしょうか。 Ou é para você? それとも自分のためだけでしょうか。 Nem os nossos filhos são para nós. 私たちの子供さえも自分のものではありません。 A mãe de José do Egito, ela queria um filho para tapar um buraco no coração dela que só Deus poderia tapar. ヨセフのお母さんは子供が欲しかったのは自分の心の穴を埋めたかったからです。 Diferente da mãe de Samuel, Ana. サムエルのお母さんとは違う、アナは違う心を持っていました。 Ambas não podiam ter filhos. 二人とも子供が産めませんでし Para た。 ambas, Deus atendeu o anseio do coração, deu filho. でも二人ともに神様は子供を産ませました。 A mãe de José disse: Ele não é suficiente, eu quero mais um. ヨセフのお母さんは一人では十分じゃない、もう一人欲しいと願いまし Mas た a。mãe de Ana: Eu devolvo ao Senhor. でもアンナは主よ、主に与えられたものは主に返しますと言われま Atitudes した。 diferentes. 違う態度。 Abraão foi abençoado por Deus e essa bênção chegou até nós, como já falei. 確かに神様はアブラハムを祝福し、その祝福は私たちにまで届いたのです。 Através da bênção de Deus na vida de Abraão, Deus
foi ao longo da história conduzindo para que o Salvador chegasse até nós. アブラハムをその当時に祝福したために、そこから歴史を通して救い主が私たちのために来られたのです。 Por meio de Abraão veio Jesus Cristo. アブラハムを通してイエス・キリストが生まれました。 Abraão não podia imaginar a extensão do que Deus ia fazer. アブラハムは神様がされることがどこまで広がるか全然想像もできません Como でした。 Susana Wesley também não podia jamais imaginar o que Deus faria. スザナ・ウェスリーも彼女の人生を通して神様が何をされるかということも想像できませんでした。 Deus abençoou Abraão a fim de que ele pudesse abençoar outros. アブラハムを祝福されたのは他の人も祝福するためでした。 Com qual propósito você tem pedido as coisas a Deus? ですから皆様もどういう軌道を持って神様に求めているのでしょう Nós somos か。 apenas mordomos, administradores do que Deus nos deu. 私たちはただ神様に受けたものを使っているだけです。 Os meus filhos não me pertencem. 自分の子供も自分のものではない。 Eles são do Senhor. 神様のものです。 Eu devo criá-los no caminho do Senhor e devolvê-los ao Senhor. 神 Eles 様の pertencem a Ele. 神様の道に、本当に導き、神様のために育つべきです。育てるべきです。 Nada que Deus te deu é inútil. 神様が与えたものは全て無駄ではありません。 Tudo pode ser usado de algum modo para abençoar pessoas. 全てのものは相手を祝福するために使うことができま Pode す。 ser usado para compartilhar o amor de Deus, o Evangelho. 全てのものは神様の愛、この福音を分かち合うために使うことができるのです。 Tem uma pessoa que eu prezo muito, 本当に大切に思っている人がいます。 dentre várias. Essa eu prezo de uma forma muito especial. いろんな人たちがいますけど、その人は特別です。 Senhora Assai Fukura. 福浦浅井さんです。 Ela, professora de piano, 彼女はピアノの先生で、 veio para o Brasil com o marido ご主人さんと一緒にブラジルに来られて、 e ela tocava na igreja o piano. そして教会でピアノを弾いていました。 Mas ela queria fazer mais do que isso. でも彼女はそれ以上にしたかったの Ela queria です。 abençoar as pessoas com a palavra de Deus. 彼女はこの御言葉を持って相手を祝福したかったのです。 E ela começou a dar aula de piano para as crianças do bairro. そしてその町の子供たちにピアノを教え始めました。 E ensinava piano mesmo, não era pretexto para fazer virador de crente. で、本当にピアノを教えていました。 Mas ela queria abençoar aquelas crianças com piano e também com a palavra de Deus. 彼女は本当にその子供たちにピアノも教えたくて、またこの神様の愛をも、分かち合いたかったの Ela です。 entendeu que o talento, que o dom, que a experiência que ela teve no passado podia abençoar muitas pessoas ainda. 彼女は自分が持っている賜物を通して多くの人を祝福できるということを理解しました。 E aqui do meu lado está um desses frutos. そして私に隣にいる人がその一人の実なのです。 Um dia nós vamos prestar conta de tudo que Deus confiou na nossa mão. いつか私たちは神様に与えられたものを神様の前で何をしたかということを言わなければいけません。 Nesse dia eu quero ser contado como aquele que usou para abençoar. その日に私は本当に祝福するために全てを使ったというふうに見られたいのです。 Ouvir dele: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. 私は神様からこういう言葉を聞きたいのです。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。 Quem me chamou foi Deus. 私が召されたのは神様によって召されたの Quem tem a です。 responsabilidade de agir sou eu. そして態度を取る責任を持っているのは私です。 Mas quem vai fazer prosperar é o Senhor. でも豊かにさせるのはそれは神様です。 O que você tem recebido tem sido usado para abençoar pessoas. 皆様が与えられたものは祝福となるために使わされているのでしょうか。 Faça às pessoas o que Deus fez por você. 神様がしてくださったことを相手にもしましょ Vamos orar. う。お祈りしましょう。 Pai, eu quero te agradecer. 主よ、本当に感謝します。 Nós somos pequenos, nós somos falhos. 私たちは小さいものであり、罪深いものでもあります。 No nosso histórico, Senhor Deus, passado, tem muitas coisas que nós gostaríamos de não que estivessem lá. 私たちの過去には消したいものがいくつかあります。 Mas a despeito do que nós somos, do que já fizemos, o Senhor nos amou, o Senhor decidiu nos amar e enviar seu Filho Jesus Cristo na cruz por nós. でも私たちが誰であるかということにもかかわらず、
神様は私たちのために御子イエス・キリストを送らせてくださり、私たちのために十字架で死なせてくれました。E não apenas isso, como também nos convida para ser bênção, Senhor Deus, na vida de outros. でもそれだけではなく、私たちが他の人の人生で祝福になるために召してくださいます。Ajuda-nos, Pai, a sermos como o Senhor é. ですから、主と同じように私たちも祝福となることができますように。 Abençoador. 本当に祝福するものとなることができますよう Te に。 agradecemos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン